Olá, tudo bem? Eu, Natália Ranfi, juntamente com Adriana de Fátima, Eric Domênico e Suelen Silvestrini, vamos falar um pouco sobre como a economia criativa pode fortalecer o arranjo produtivo local no setor aeroespacial em São José dos Campos. A economia tradicional, ela é baseada na produção em massa, no consumo e no lucro, mas esse modelo ele tem gerado muitos impactos negativos, tanto sociais quanto ambientais. E é nesse cenário que surgem as chamadas novas economias, como a verde, a circular, a solidária e a criativa, que têm propostas mais sustentáveis e humanas. O nosso foco aqui é a economia criativa, que valoriza o conhecimento, a cultura e a inovação como motores de desenvolvimento. Ela traz um novo olhar para o crescimento baseado em soluções inteligentes e sustentáveis. E ao longo desse vídeo, vamos explicar melhor sobre essas novas economias, apresentar a nossa pesquisa sobre a APL de São José dos Campos e discutir os desafios e oportunidades desse modelo. E aí, vamos nessa? Tópico 1: Conceito de novas economias, diferença entre estas e economia tradicional e definições de alguns modelos econômicos de startup e APL. Eric de Domênico. Na leitura dos textos, podemos observar que, nos casos estudados, startups e APLs têm como foco novos modelos econômicos dentro do contexto do capitalismo contemporâneo. Num comparativo direto, startups têm como característica projetos mais voltados à produção em menor escala, e as EPLs trazem como DNA as necessidades locais de uma população, como observado no caso da cidade de Minas Gerais, Santa Rita do Sapucaí, onde foi implementada uma PL no setor eletrônico, uma iniciativa que alavancou a cidade e trouxe um reconhecimento internacional. Já no modelo econômico tradicional, tudo se produz em grande escala, visando principalmente os lucros. As startups e APLs têm como pontos positivos características como inovação, rapidez e flexibilidade, com alta capacidade de adaptação de mercado. No Brasil, houve um crescimento de startups de 322% entre os anos 2015 e 2020. Porém, apesar do crescimento tão grande, existe também a alta taxa de mortalidade de startups, com cerca de 50% delas acabando por encerrar atividades em até 4 anos, segundo a Fundação Dom Cabral. Mas a grande diferença entre APLs e startups é que as startups são organizações que têm um foco em crescimento em negócios escaláveis e lucrativos, com foco em inovação e adaptação de mercados dinâmicos. Já as APLs são um conglomerado de redes de empresas de uma mesma região, que tem como força a cooperação entre elas, tornando mais competitivas. As startups pegam carona na globalização da economia, onde especulação e inovação tecnológica são pontos centrais. Por outro lado, as APLs buscam possibilidades mais regionais colaborativas, tendo uma grande integração entre empresas e comunidade. As APLs não possuem personalidade jurídica e são caracterizadas pela especialização produtiva, inovação e cooperação. As APLs têm como grande apoiador o SEBRAE, que atua em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, que são grandes parceiros no Brasil para promover o desenvolvimento das APLs. Olá, meu nome é Suelen. Bom, este projeto abordará a economia criativa e o arranjo produtivo local aeroespacial de São José dos Campos. O Parque de Inovação Tecnológica é localizado na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Com atuação no ramo de aeroespacial, é um ambiente que promove ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo, em busca do desenvolvimento das empresas e instituições vinculadas. Bom, falando um pouco mais sobre a APL escolhida pelo grupo, ela contém as seguintes especializações voltadas ao segmento aeroespacial: manufatura e estrutura de aeronaves pequenas e médias, design, engenharia, serviços e consultoria especializados no segmento aeroespacial, sistemas eletrônicos, assim como a prestação de serviço e solução em logística especializada, pequenos satélites e estruturas, painéis solares, foguetes de soldagem e veículos lançadores, bem como outros serviços especializados no segmento espacial. Bom, o Parque de Inovação Tecnológica foi criado pela Prefeitura de São José dos Campos e o Governo do Estado de São Paulo. Possui aí mais de 300 empresas vinculadas, que têm como objetivo o protagonismo no desenvolvimento da região e do país, sendo um grande articulador para a criação de novas tecnologias, novos produtos e novos processos, fundamental para o desenvolvimento e empreendedorismo inovador. Bom, o objetivo é compreender quais repercussões ou contribuições a economia criativa agrega sobre a APL escolhida, a Aeroespacial de São José dos Campos. Buscaremos ainda apresentar os principais conceitos da economia criativa e compreender como as indústrias criativas
contribuem na geração de renda, na produção e economia brasileira, como startups poderiam contribuir para o fortalecimento da APL Aeroespacial de São José. Bom, segundo o Parque Tecnológico São José dos Campos, hoje é o principal representante da frente tecnológica da cidade, assim como o programa Startup São José, que é uma iniciativa da Prefeitura de São José dos Campos, sobre a gestão da Associação Parque Tecnológico São José dos Campos, para promover e estimular a geração de impactos financeiros e econômicos positivos, incentivando e impulsionando a criatividade, empreendedorismo, tecnologia e inovação. Bom, o modelo da economia criativa evidencia o potencial criativo, coletivo ou individual para direcionar a produção de bens e serviços criativos. É um setor para ajudar e engajar, diferentemente dos processos tradicionais de agricultura, comércio e manufatura. Bom, o que move a economia criativa é a inovação e a criatividade como fontes de matéria-prima, ou seja, essa economia diz respeito a uma cadeia do conhecimento capaz de gerar emprego, renda e produção de bens e serviços. Adicionalmente, contribui para o aumento da competitividade empresarial, bem como para a otimização e o desenvolvimento de diversos setores do mercado e a integração entre empresas e comunidades. Segundo os dados obtidos, a indústria aeroespacial é um dos setores com maior investimento e uso da tecnologia no Brasil, em virtude da sua concorrência a nível global. Assim, a APL Aeroespacial de São José dos Campos se torna essencial para o desenvolvimento regional, contribuindo para um aumento real da empregabilidade e da oportunidade, assim como o modelo de economia criativa contribui de forma positiva, pois tem como foco a criatividade e inovação. Bom, existe um ciclo que define a economia criativa, que daí fica bem mais fácil de entender. Tudo começa com a arte e cultura. A arte e cultura vai inspirar a criatividade, e a criatividade vai inspirar a inovação, ou seja, vai gerar a inovação, e a inovação vai gerar benefícios sociais e econômicos. Sou Adriana Couto e vou falar sobre o tópico 3. Aspectos críticos, dificuldades para a adoção desse modelo econômico, principais demandas desse APL. O APL Aeroespacial de São José dos Campos tem grande potencial para impulsionar a inovação por meio da economia criativa, mas enfrenta desafios como dificuldade de financiamento, burocracia regulatória, infraestrutura inadequada e necessidade de maior capacitação da força de trabalho. Para superar esses obstáculos, é essencial um planejamento estratégico integrado, que envolva governo, empresas e universidades. Além disso, o fortalecimento do ecossistema inovador e o estímulo ao empreendedorismo são fundamentais para gerar empregos qualificados e ampliar oportunidades. Iniciativas como Startup São José e os programas do Parque de Inovação Tecnológica são exemplos de esforços para conectar ideais e empresas ao mercado, impulsionando o setor aeroespacial rumo a um futuro mais inovador e sustentável. Bom, e para fechar o nosso vídeo, vamos relembrar os principais pontos que abordamos até aqui? Bom, primeiro a gente começou falando sobre as novas economias, que retomando foi a verde, a circular, a solidária, mas principalmente a criativa, que surgiram como alternativas mais sustentáveis ao modelo econômico tradicional. Depois, nós mostramos um pouco como a economia criativa pode se conectar aos arranjos produtivos locais, que no nosso caso foi a APL Aeroespacial de São José dos Campos, que traz inovação, cultura e conhecimento como ferramentas de desenvolvimento. E também discutimos um pouco sobre o papel das startups nesse cenário, como agentes de transformação com foco em soluções criativas. Bom, esse projeto ele foi muito importante para a nossa formação, porque ele nos permitiu enxergar um pouco como a economia é ampla e conectada com os desafios do mundo atual, e onde a gente teve a possibilidade também de unir a teoria, a prática e o impacto social. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.